Oi, tudo bem? Esse aqui é o Conversa Pro de profissional e de quem entende a jornada de aprender, de evoluir e de se inspirar em histórias e cases de quem já fez acontecer. Eu sou a Tatiana e a nossa profissional convidada é a Gabi Prado, arquiteta. A Gabi vai compartilhar com a gente diversas estratégias que ela testou para chegar em uma boa gestão de tempo. E você já sabe como funciona o papo no Conversa Pro, né? Nosso convidado vai te ajudar a encurtar o caminho. Então vamos nessa? Gabi, é com você. É um prazer estar aqui com vocês no Conversa Pro. Bom, eu sou a Gabi Prado, eu estudei na FAAP, fiz especialização também na Universidade de Barcelona por um tempo, eu fiquei 6 meses morando fora. E depois, quando eu voltei, finalizei a faculdade e resolvi começar aí minha carreira. Eu já tenho 12 anos de carreira no total, mas de empresa mesmo, com o meu nome, são mais ou menos uns 8 anos. Então, primeiro eu trabalhava numa construtora, e aí eu decidi que eu queria ter o meu próprio escritório, que levasse o meu nome e fazer os projetos aí para os meus clientes. Vale a pena lembrar que essa conversa aqui ela não é apenas para profissionais de arquitetura. As dicas também funcionam para engenheiros, designers de interior ou os profissionais que atuam de forma autônoma. Quando eu me tornei dona do meu próprio escritório, comecei a entender que eu precisava de uma gestão de tempo mais eficiente para dar conta de tudo. A minha maior preocupação era o fato de que eu estava muito cansada e ao mesmo tempo me sentia improdutiva com uma lista de tarefas intermináveis. Aquilo que a gente começa a dizer de precisava de um dia com mais de 24 horas. Então o primeiro mito que vamos derrubar aqui é de que trabalhar muitas horas é produzir mais e que trabalhar muito todos os dias é sinônimo de produtividade. Alguns colegas de profissão acordam cedinho e vão até altas horas. Isso pode funcionar no começo, mas a longo prazo faria sentido? Sua saúde mental e física iria aguentar essa mudança de hábito tão brusca? Nossa ideia é construir uma relação mais saudável com o nosso trabalho. E uma lição aqui é o seguinte: a eficiência é um projeto a longo prazo. O que acontece muito comigo por aqui são meses ou semanas de muito trabalho e outras com menos projetos. Mas isso não é uma novidade na vida de quem trabalha por conta própria, certo? Então eu acabo fazendo uma organização para que os projetos aconteçam no meu ritmo. Assim, eu não entro naquela correria louca para entender o timing do cliente. Sua agenda está sempre cheia de tarefas que são de rotina, mas não necessariamente importantes, tá na hora de você rever isso. O planejamento ele é contínuo e ele ocupa tempo. Então, para você não começar a sua semana atropelando as tarefas, você precisa sentar e se organizar. O que é uma prioridade para você? Quais são as suas tarefas que você realiza que geram mais valor para sua empresa? Onde você quer chegar? Fazer essas reflexões antes de planejar a minha semana me mantém sempre no foco do que é importante para mim e quais as minhas metas a curto prazo. A dica é definir 5 prioridades para serem feitas no dia ou na semana e para nos ajudar nessa missão vamos usar uma matriz. Nessa ideia, nós classificamos nossas atividades na matriz com base em importância e urgência. Assim, separamos em 4 quadros. O que é mais importante, menos urgente. O que é mais importante, mais urgente. O que é menos importante, menos urgente. E o que é menos importante, mais urgente. E aí, a ideia é que cada um dos espaços tem um plano de ação. Para definir o que é importante, eu considero tudo que faz meu escritório girar e chegar mais perto do meu objetivo com ele. E o que é urgente pode ser algo que muda esse jogo ou ações rotineiras. Aí você precisa analisar o seu cenário. Para o que é importante e urgente, a dica é fazer imediatamente. Afinal, é algo importante para o seu negócio, certo? No que é importante, mas não é urgente, organize em pequenas ações ao longo da semana ou do mês, pois são tarefas que podem ser desenvolvidas no médio ou longo prazo. E para o que é urgente, mas não é importante, o ideal é delegar para alguém da sua equipe. Aqui, cabe atividades de rotina como ligações, e-mails, reuniões. Por fim, o que não é urgente e não é importante, você deve considerar se realmente é algo que precisa ser feito, porque muitas vezes a gente pode apenas remover a demanda da lista sem muito prejuízo ou realizar as ações quando te sobrar um tempo. Bom, então seguindo esse conceito da matriz que eu acabei de explicar para vocês, eu pego aqui a folha de papel e eu divido em 4 espaços iguais, e aí eu divido nessa disposição entre urgência e importância que eu acabei de explicar.
Aqui nesse primeiro espaço, que é o mais importante, mais urgente, são coisas que geralmente são atreladas a mim. Então, todo o planejamento semanal aí, que é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente organizar para dividir o que cada um vai fazer dentro do escritório, toda essa questão do gerenciamento. Então, é um dos itens mais importantes e que eu que faço dentro do escritório. Um outro item que também está dentro do mais importante, mais urgente, na minha opinião, é toda a parte de criação e correção de projetos. Porque a gente tem um prazo para entregar, né? Tem que ter uma revisão depois de tudo isso. Então também é uma coisa que entra nessa primeira parte do conceito da matriz. Bom, em mais importante e menos urgente são todas as coisas que não tem ali um prazo de entrega ou que ninguém vai ficar parado esperando, né, sem trabalhar, esperando uma definição minha. Então, entra aqui toda a parte de atendimento ao cliente, então visitas à loja, definir os materiais, tudo isso que não impacta no cronograma, né, porque se impactar no cronograma, ela também entra na parte de mais urgente ali. Um outro ponto importante para quem faz a parte de gerenciamento e administração de obra, que é o meu caso, são as visitas à obra para a gente poder manter a qualidade aí do nosso serviço. E por último, e não menos importante ainda desse quadrado, né, é a parte do fluxo financeiro. Então é muito importante a gente ver quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo, até para a gente saber se a gente tem como investir ali numa verba de marketing, né? Então toda essa parte aí da contabilidade. Então tudo isso é muito importante também e tem que entrar nessa parte. Aqui no espaço que eu considero menos importante, mais urgente, eu coloco toda a parte ali de orçamentos de obra e também toda a parte burocrática da aprovação de obra, que apesar de não ser algo que sou eu que faço, né, não precisa ser eu a fazer dentro do escritório, mas ela é urgente, porque todos os fornecedores dependem disso para poder começar e tirar um pouco essa ansiedade do cliente de começar a obra dele. E aqui, entrando na parte menos importante, menos urgente, acho que é primeiro analisar aquilo que a gente já falou. Se é realmente necessário fazer esse serviço ou se teria como delegar, contratar uma empresa terceirizada de repente. Então, eu coloco aqui toda essa parte também de eventos, que tem muito no mercado de arquitetura, a gente tem que fazer. O networking, ele é muito importante, a gente já falou sobre isso, mas a gente também tem que respeitar o nosso corpo, o descanso, e também toda a parte das entregas que a gente já se comprometeu com o cliente. Então, assim, ele é a última coisa que vai entrar aí no nosso dia a dia. E uma outra coisa também são essas demandas do dia a dia, que não é uma coisa que a gente precisa resolver. Então, por exemplo, compra para o escritório, ou vai mandar um presente para o cliente, envio de amostras, esse tipo de coisa, geralmente também é uma coisa que eu delego e deixo o pessoal do escritório resolver. E aí uma dica bônus para vocês, é uma coisa que eu estou testando no meu escritório, eu estou achando que super funciona, é relacionado ao atendimento por WhatsApp. Eu estou separando um período do dia, 1 ou 2 horas, depende aí da sua demanda, sempre no começo ou no final do dia para responder o WhatsApp, e-mail e todos esses contatos, Instagram, enfim, tudo que é preciso. Porque uma coisa que estava acontecendo muito no escritório, eu estava percebendo que estava demandando muito do meu tempo, era esse atendimento. Eu ficava o dia inteiro no WhatsApp e aí virava uma conversa interminável, passava o dia todo respondendo mensagens, e-mails, tudo. E aí eu via que não foi nada produtivo, que eu não tinha... Sabe quando você termina o dia e sente que você não fez nada? Era exatamente isso que eu sentia, que eu não tinha feito nada e eu só tinha ficado no celular. Então, uma dica de ouro para vocês. E como a arquitetura ela não é uma profissão estática, eu sempre estou olhando os meus processos, sempre estou revisitando tudo para dar uma olhada, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer mais para frente, até pensando no crescimento do escritório. Então, fica aí essa dica, testa e escreve aqui nos comentários o que vocês acharam.